Graças a Deus, meus irmãos, colegas, nós estamos fazendo, né, o estudo de Apocalipse. Como ler o Apocalipse, né? É um livro de resistência, de luta, né? João escrevendo ali as igrejas, principalmente as 7 igrejas da Ásia, as mais fortes, os candelabros, né? Iluminam ali o cristianismo da época, né? Exemplos, que deveriam ser exemplos. E falamos sobre Éfeso, falamos sobre Esmirna e agora nesse momento, né, hoje, falar sobre Pérgamo, né, a terceira carta. Então, vamos lá, está no capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Vamos ver o que o Espírito Santo escreve, né, o que o próprio Deus manda às igrejas. E aqui é a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Vejam que para Éfeso, né? Para os de Éfeso, ele escreveu que estava contente porque eles não tinham se apegado a essa doutrina. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Então vamos lá. Primeiro vamos comentar um pouquinho, né? Para você entrar dentro desse estudo, você precisa conhecer um pouco a quem está sendo escrito, né? Não é uma carta para 7 igrejas de uma vez, é uma para cada igreja, tá? Então nós vamos comentar um pouco sobre a igreja, quem era, né, a igreja de Pérgamo. A cidade situa-se, e no caso a igreja era chamada esse nome porque estava dentro da cidade. A cidade situa-se a 70 quilômetros de Esmirna, ok? Você lembra que Esmirna, ela estava a 60 quilômetros de Éfeso, né? Então, 60 quilômetros de Éfeso para Esmirna 60 quilômetros, e de Pérgamo para Esmirna 70 quilômetros. O imperador Augusto, 27 a.C., 14 depois de Cristo, construiu aí um templo à deusa Roma, como também tinha nas outras cidades, principalmente na outra cidade que nós vimos anteriormente, tá? Esmirna. E ao próprio imperador. Havia na cidade um enorme altar a Zeus, a divindade principal do mundo grego. O Salvador feito em mármore branco. O friso desse altar mostrava a luta de Zeus e Atenas, uma divindade grega, contra os gigantes, recordando a resistência grega à invasão dos celtas no século 3 a.C. O autor do Apocalipse chama tudo isso de trono de Satanás, ou seja, todo aquele pensamento, era o trono de Satanás, onde se adorava e se colocava tudo aos pés desses deuses. Zeus, o deus de tudo, né, e Atenas, ok? Pérgamo é a cidade da espada. A espada recorda a autoridade, né? Romanos 13, 7, tá? Comenta sobre isso. Quem a carrega detém o poder. De fato, nessa época era a capital oficial da Ásia Menor e residência do procônsul, ou seja,
o responsável, ali, o procônsul da região da Ásia, morava nessa cidade. Então era um local oficial, onde o líder maior ali morava ali, tá? O procônsul, um dos líderes maiores. Nos tribunais da cidade, os absolvidos recebiam uma prova de inocência, uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca servia também de convite para banquetes oficiais, né? Era uma cultura, um costume deles lá, entregar uma pedrinha branca como dizendo pureza, tá? Ou para quem fosse para algum convites oficiais, né? Coisa de poderosos, né? Onde se ia num lugar de gente chique, vamos dizer assim. As vitórias esportivas eram premiadas com uma pedrinha branca também, com o nome do vencedor. Hoje em dia a gente usa troféu, né? Usa medalha, então uma pedrinha branca com o nome do vencedor. Os de origem judaica diziam que no céu, junto com o maná, guardava-se uma pedra branca. Pessoas da cidade carregavam uma pedra branca como fórmula mágica que as protegia. Veja como é que era o misticismo assim. E é interessante a cultural, né? Você veja que ele fala que os judaístas ali, os judeus dali, né? A cultura judaica dizia que do lado do maná, ou seja, lá no céu, teria uma pedrinha branca para cada um deles, dizendo que era justo, que era vitorioso e assim por diante, né? Que não existia culpa, tá? Porque a pedrinha branca para eles era o símbolo disso, né? Então, trabalha-se dentro do símbolo da cultura e do sistema. Agora vamos falar sobre a carta para a comunidade, né? Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 cortes, né? No versículo 2 aqui. E como falávamos lá na introdução, a introdução é tudo que se fala no livro. Então, se você pegar capítulo 1, versículo 16, você vai observar que já fala sobre isso, que Jesus se apresenta como espada de 2 gumes. E nesse caso, para essa igreja, está se falando sobre isso. Essa espada é a palavra de Jesus, que corta a ideologia do poder, né, daquela época, né, o trono de Satanás. E a prática de alguns membros da própria comunidade. Está dizendo aqui, nós já lemos Balaão e Nicolaítas, né? Versículo 14 e versículo 15. Que aderiram ao trono de Satanás, ou seja, que estavam adorando e servindo aqueles deuses lá, aquela situação do sistema. A comunidade sofreu até a morte por causa da resistência. Né? Antipas, testemunha fiel, foi morto, um mártir da época, morto, né? Mas eles continuaram firmes, resistentes. Né? Versículo 13. Né? Também compare com o versículo 5 do capítulo 1 para você ter uma base. Tá? Foi morto por ter resistido, é o mártir da comunidade. Tá? Jesus reconhece a resistência da comunidade. Você mantém firme o meu nome. Versículo 13. Esse nome é Senhor, título que o imperador dava a si próprio, mas que os cristãos atribuíam somente a Deus. Se a comunidade não mantiver a resistência ao sistema opressor e não denunciar a absolutização do poder que mata o trono de Satanás, Jesus virá contra ela para combatê-la com a espada da sua boca. Sem resistência e denúncia, ela será engolida pela ideologia do imperador, ou do império. Nada diferente de hoje em dia. O que está dizendo aqui é que se a comunidade que se chama cristã, que se chama Igreja de Cristo, não só pelo templo, atrás de nós, todos os exemplos que eu estou mostrando as ruínas, não da igreja, mas do templo, porque a igreja permanece em nós, mas os templos foram destruídos. Então, o que ele está dizendo é isso. A igreja ela deve permanecer, tá? E se ela não permanecer resistência e ela se moldar ou se acostumar ao sistema, né, e querer pisar nos dois lados, né, um lado num barco, um lado no outro, está dizendo aqui que o próprio Jesus, né, e a gente sabe disso, no final dos tempos, julgará, né, essas pessoas. E não adianta querer se enganar ou dizer que está tudo bem assim, que Jesus é amor. Apocalipse, se você quer entender Apocalipse, ele está dizendo sobre isso. Ele está dizendo sobre a resistência, sobre a luta, sobre se manter firme. Tá? Pode ver que nas cartas ele fala o que é bom, ele fala o que é ruim, ele repreende, e no final ele dá o galardão, a vitória para aqueles que permanecer firmes. Tá? Para animar a resistência,
e a denúncia, Jesus promete ao vencedor darei um prêmio, o maná escondido. Darei também uma pedrinha branca a cada um. Nela está escrito um nome novo, que ninguém conhece, só quem o recebe. Versículo 17. A pedrinha branca se tornou símbolo da luta e vitória de quem resiste à denúncia. É a sua identidade, nome e o seu alimento misterioso, maná escondido. Ou seja, se você resiste, se você está firme, você receberá o maná escondido, um alimento que nunca mais você vai ter fome, nunca vai ter mais necessidade. E também receberá uma pedra de vitória, uma pedrinha branca. A carta de Pérgamo faz pensar nas comunidades das grandes cidades, onde está o trono de Satanás. Tá? Não precisa falar o que é esses símbolos, que com certeza você já sente no seu coração e já sabe entender o que está dizendo. Ensina a desmascarar os privilégios dos que concentram o poder em suas mãos, privando o povo de suas liberdades. O que está dizendo é o seguinte: você, como igreja de Cristo, você prefere receber justiça dos homens? Você prefere ser bem visto pelos homens ou ser aceito pelos homens com a pedrinha branca? Ou prefere manter a resistência, esperando no Senhor para não ser julgado pelo Senhor, para esperar a ação do Senhor e receber o seu galardão? E uma pergunta: o que aprendemos ao conhecer a situação da comunidade de Pérgamo? Tá? A sociedade costuma considerar heróis e vencedores os ricos e pobres, ou os ricos e poderosos. O que a carta à comunidade de Pérgamo tem a dizer a esse respeito? Quem são os autênticos heróis e vencedores? Aqueles que se adaptam ao sistema, aqueles que são vangloriados e recebem prosperidade pelo sistema, que infelizmente que as pessoas estão procurando hoje, né? Aqueles que levam tapinha nas costas do sistema, aqueles que se mantêm firmes na vontade do Senhor. Essa é a carta a Pérgamo e a carta à igreja de hoje, né? Sempre vemos aqui que a palavra do Senhor ele exalta aos que está fazendo certo, mas também fala e critica sobre aqueles que estão fazendo o que não é segundo a vontade dele. Tá, ok? Na próximo, isso daqui é uma introdução, como eu falei. Nós estamos aqui aprendendo a ler Apocalipse para você também pesquisar. Pesquisa sobre a cidade, pesquisa sobre a igreja. Daí você vai entender realmente o que o texto quer dizer. E até agora você vê que os símbolos não são símbolos difíceis de entender, como muitos querem hoje em dia justificar. Tá? Fica com Deus e até a próxima. E a próxima nós vamos falar sobre Tiatira, ok?